Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou passando por aqui porque estava meditando na palavra do Senhor e resolvi compartilhar com vocês algo muito forte que o Senhor falou no meu coração, que está escrito lá em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então, quando nós temos a graça de Deus, não é porque a graça de Deus, o favor imerecido de Deus está em nossa vida, que nós podemos pecar, que nós podemos fazer tudo de errado. Não, é o contrário. Quando a graça de Deus está na nossa vida, nós não podemos permanecer no pecado, porque a graça está dizendo aqui, a graça não nos deixa permanecer no pecado, ou seja, ela nos livra do pecado, ela nos tira do pecado, antes nos livra do poder do pecado. Diz aqui o versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Nós vamos ler aqui no versículo 2 que Paulo diz: de maneira nenhuma. Por que de maneira nenhuma? Porque se nós estamos na graça de Deus, se nós estamos convertidos na presença de Deus, nós temos que resistir ao pecado e não justificar o nosso pecado pela graça. Olha o que diz o versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se eu digo que eu estou morto para o pecado, se eu digo que eu aceitei Jesus como meu Salvador, se eu digo que eu me converti a Jesus, então eu tenho que morrer para o pecado e não permanecer no pecado. Olha o que diz o versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, se eu aceitei a Jesus Cristo como meu suficiente Salvador, se eu estou na presença do meu Cristo, se eu estou convertida, eu morri para o pecado. Assim como Cristo deu a vida naquela cruz e ele morreu ali naquela cruz, ele sepultou o meu pecado. Assim também, quando eu aceito a Jesus, que eu digo que eu quero aceitar Jesus de todo o meu coração, e que eu me batismo, que é algo muito importante na vida do cristão, porque tem muitos cristãos que estão há 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, mas ainda não tomaram a decisão de descer as águas, ainda não tomaram a decisão de se batizar. E essas pessoas ainda não morreram para o pecado. Elas ainda estão vivas para o pecado. Elas ainda estão vivendo no pecado. Porque Jesus, no momento que ele deu a vida na cruz, no momento que ele foi sepultado, ali foi sepultado os meus pecados junto com ele. Então aqui está dizendo que desde a sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. No momento que eu me batizo, ali os meus pecados são enterrados naquelas águas. O meu pecado fica ali naquelas águas. Por quê? Água significa purificação. Então, no momento que eu me batismo, que eu desço as águas, ali ficou todos os meus pecados. Assim como também ficou todos os meus pecados quando Jesus deu a vida naquela cruz por mim. Então, como é que eu faço para que esse pecado não permaneça na minha vida? Eu preciso me batizar. Eu preciso descer as águas. Eu preciso nascer de novo. Então, está dizendo aqui, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando eu me batizo, quando eu desço as águas, ali está nascendo uma nova criatura. Estou ressuscitando uma nova criatura. Quando Jesus deu a vida na cruz, ele morreu ali, levou nossos pecados, nossas dores e enfermidades. Mas no momento que ele ressuscitou, nasceu o outro Jesus glorificado. Já não era mais aquele Jesus cheio de pecado. Já não era aquele Jesus que levou aqueles pecados sobre ele. Já não era mais aquele homem, mas sim era o Rei dos Reis. Assim ele está dando exemplo que na mesma forma que ele foi crucificado e ali ficou os nossos pecados, ali ele levou os nossos pecados, ele está dizendo que nós fazemos o mesmo, ressuscitamos quando nós descemos as águas, nos batizamos, ali nasce uma nova criatura.
nasce um novo eu. Aquela pessoa que entrou na igreja cheia de pecado, de erro, de falha, ali quando eu me batismo, aquela pessoa fica ali. Ali vai nascer uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu não posso permanecer no erro. Eu não posso dizer que eu me converti, eu não posso dizer que eu aceitei a Jesus se eu não nascer de novo, se eu não nascer das águas. Olha o que diz mais aqui. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também os seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Ali foi desfeito o corpo do pecado, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, que está escrito lá em João 3, 1 até o 6, João 1 a 16, ele disse para Nicodemos, um homem que vivia dentro da igreja, como muitas pessoas vivem. Nicodemos conhecia a lei, Nicodemos estava ali, conhecia as leis, vivia leis, temia Deus, mas não era um homem nascido de novo. Não era um homem convertido, não era um homem que tinha deixado o pecado morrer na vida dele verdadeiramente. E aí ele foi conversar com Jesus e Jesus disse para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa ser transformado, você precisa ser uma nova criatura. E ele ficou surpreso e ele disse, mas mestre, como é que eu vou morrer? Jesus disse para ele que ele tinha que morrer para o pecado. E ele disse, como é que eu vou morrer? Eu vou morrer, nascer novamente, voltar para o ventre da minha mãe e voltar novamente. Nicodemos não entendeu que o Senhor estava dizendo que para poder entrar no reino do céu, para poder ter comunhão com ele, precisaria nascer de novo, precisaria morrer para o mundo e nascer para Cristo, morrer para a nossa vontade, para a vontade da carne e nascer para Cristo. Mas para isso eu preciso morrer, precisa morrer o velho homem. Eu preciso crucificar o velho homem, eu preciso matar, o velho homem precisa morrer para que eu possa nascer de novo. Então não adianta eu ter 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, se eu não quiser esse compromisso com Cristo, se eu não quiser morrer para mim mesmo, se eu não quiser tomar minha cruz e seguir ao Mestre, não adianta. Eu vou estar 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja e nada será mudado na minha vida. Por quê? Porque eu não tomei a decisão de morrer para o pecado. Eu não tomei a decisão de viver para Cristo. Olha só o que diz aqui. Vou repetir o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, no momento que ele deu a vida naquela cruz, nós fomos crucificados junto com ele. Nós fomos o velho homem, a velha criatura, nossos pecados, nossos erros. Foi morto ali, Jesus levou ali. E no momento que ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com ele, para novidade de vida, para uma vida nova. E diz mais aqui, foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, foi desfeito ali, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos batizamos nas águas, quando nós aceitamos a Jesus, tudo é uma coisa após a outra. Ali eu morri para o pecado, eu morri para a minha vontade, para os meus desejos carnais. Olha o que diz mais aqui, versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Jesus me justificou naquela cruz. Quando ele deu a vida, quando ele morreu naquela cruz, ele justificou. Mas para isso eu também tenho que ter morrido junto com ele. Para isso eu tenho que morrer junto com ele, deixar a minha vontade, deixar aquilo que eu quero, porque o próprio Jesus deixou tudo ali por amor a mim. Olha o que diz mais aqui, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos. Versículo 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Quer dizer, a morte não tinha mais domínio sobre Cristo. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, viver para Deus. Então, eu tenho que seguir esse exemplo que Cristo fez na cruz. Eu tenho que crucificar, matar, morrer o meu pecado,
me batizando nas águas, porque a água significa purificação. No momento que eu desço as águas, no momento que eu decido a servir a Cristo, eu desço as águas, ali morre a velha criatura, ali nasce uma nova criatura, e aí sim a graça de Deus vai se manifestar na minha vida. O favor imerecido de Deus vai se manifestar na minha vida e não vai deixar mais o pecado se aproximar de mim. Mas olha só o que diz aqui, versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus, viver para Cristo. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado. Nós temos que nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando eu tomo a decisão de servir a Cristo, eu tenho que tomar também a decisão de morrer para os erros, de morrer para o pecado, acabar com tudo que possa me tirar da presença de Deus, para que eu possa ter comunhão e chegar à minha salvação. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ter comunhão com Cristo. Mas quando eu vou ter comunhão com Cristo? Quando eu decidi morrer como Ele morreu naquela cruz, quando eu decidi enterrar, quando eu decidi a matar a minha carne, ao pecado. E diz mais aqui, versículo 11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres às suas concupiscências. Não deixe o pecado reinar em você, meu irmão. Se você diz que aceitou Jesus, se você diz que se converteu, se você diz que é de Cristo, então se batize. Então, nasça de novo, mate o pecado. O Senhor disse para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não adianta a gente estar dentro da igreja se a gente não tiver um encontro verdadeiro com Cristo, se a gente não matar a nossa carne. E ele disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do Espírito, você precisa nascer das águas, você precisa ser uma nova criatura. Porque assim a graça nos deixa permanecer, não nos deixa permanecer no pecado, mas antes nos livra. A graça só vai poder nos livrar do pecado quando nós fazemos a nossa parte e morremos para o pecado. Nascemos de novo para Cristo e vivemos Cristo. Olha o que diz aqui. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Meu corpo tem que ser de Cristo. A palavra de Deus diz que eu sou templo do Espírito de Deus. Eu sou templo de Deus. E no momento que eu empresto o meu corpo para o pecado, no momento que eu empresto os meus órgãos, no momento que eu empresto o meu corpo para o pecado, eu deixo de usá-lo para fazer as coisas para Cristo. Eu deixo de oferecer o meu corpo para Cristo. Eu deixo de oferecer o meu corpo para louvor em Cristo. Os meus membros, eles têm que estar oferecidos a Deus. E olha o que diz mais aqui, versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, igreja, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Ou seja, quando eu estou viva, como eu estou viva entre os mortos? Porque as pessoas que estão no pecado, elas estão mortas espiritualmente. Então, para que eu apresente o meu corpo vivo, eu tenho que estar em comunhão com Cristo. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Meu corpo tem que estar diante de Deus como instrumento para servi-lo, para adorá-lo. E não para adorar e servir ao pecado, ao erro, à falha, à transgressão, à iniquidade. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se eu estou debaixo da graça, eu tenho que acreditar que eu já morri para o pecado, eu tenho que acreditar que eu me batizei e ali ficou o velho homem, a velha criatura, e eu tenho que acreditar que os meus membros servirão ao Senhor. Eu tenho que acreditar que nasci de novo para fazer a vontade de Deus e alcançar a minha salvação, alcançar o reino do céu.
Eu tenho que morrer para o pecado, igreja. Nós temos que morrer. Jesus está voltando. E se eu não tomar essa posição e ficar aí me envolvendo com as coisas desse mundo, oferecendo meu corpo para as coisas desse mundo, não estar diante de Deus, eu não vou estar com Cristo. Eu não vou ressuscitar juntamente com Ele. Porque aqui Ele está me prometendo que quando eu morro para o pecado, eu vou estar ressuscitando juntamente com Ele. Não ressuscitei somente no momento que eu desci as águas e ali ficou a velha criatura. Mas eu também ressuscitarei com Ele para a glória. Então, mas para isso acontecer, eu preciso fazer o que está escrito aqui. Aí diz mais, versículo 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. As pessoas pensam porque elas estão debaixo da graça, porque Jesus deu a vida, porque Jesus já levou nossos pecados, então eu estou livre. Eu estou livre do pecado. Eu já estou livre do pecado. Não, meu irmão. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Todos os dias vem tentações, todos os dias vem lutas, dificuldades, mas nós temos que resistir. Como eu vou resistir? Na oração, no jejum, indo à casa do Senhor, buscando a presença de Deus, ceando, tomando a Santa Ceia para ter comunhão com Cristo, para fazer parte do sangue e do corpo de Cristo. Mas se eu não fizer isso, eu não entrarei no reino do céu. E olha o que diz mais. Para terminarmos aqui. Obedecer, aqui. Não sabeis, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentares por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, para a salvação. Nós temos que decidir se nós queremos obedecer a Deus para a justiça ou se nós queremos obedecer ao pecado para a morte. Que morte? Morte espiritual, morte física e a morte eterna. Eu tenho que decidir, é você que tem que decidir, é nós que temos que decidir o que é que nós queremos diante de Deus. Então, para terminar, vamos pular aqui para o versículo 19, porque a leitura é muito grande. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servires à justiça, para a santificação. Amém? Para a santificação. Então, apresente o seu corpo para a santificação. Seja santo porque Ele é santo. Nós temos que ser santo, igreja. Jesus está retornando para buscar a sua noiva e a sua igreja. Como está a tua comunhão? Como está teu corpo? Apresentado a Deus como templo do Espírito Santo ou apresentado ao pecado para a imundície, para a morte eterna, para a morte física, para a morte espiritual, para a morte eterna? Então, que você possa meditar nessa palavra. Eu não vou mais me estender porque é muito grande o esboço, mas eu espero que o que eu tenho passado aqui através do Senhor Jesus possa ter falado ao teu coração. Um beijo do teu coração, que Deus te abençoe grandemente e que você creia no Senhor e Salvador Jesus Cristo e que se converta todos os dias. Amém? Deus te abençoe.